Bem-vindos ao 7º episódio do Podcast PJ, de uma temporada dedicada ao tema Desvendar a Criminalidade Sexual. A partilhar algumas reflexões no âmbito da prevenção primária, com especial foco nas estratégias e programas de prevenção, iremos ouvir a psicóloga especialista em Psicologia Clínica e da Saúde e coordenadora do Grupo Vita, Ruth Agulhas. Foi-me colocado aqui o desafio para partilhar convosco algumas reflexões na área da prevenção primária. E, de facto, é uma área que me é muito cara, sendo que quando já se trabalha há 25 anos, como eu, na área da intervenção mais remediativa, não é? Já com vítimas, já com agressores, já com famílias onde ocorrem estas situações, diria que é assim um bocadinho um mudar de caminho, um novo paradigma, quando começamos a desenvolver trabalho na área da prevenção primária. E, de facto, tem que ser esse o nosso foco. Tem que ser esse o nosso foco quando falamos de uma problemática que preenche os dois grandes requisitos que são fundamentais para, no fundo, justificar uma aposta na prevenção primária, que é, por um lado, a prevalência. Portanto, não vos vou aqui maçar com dados de prevalência, sabem tão bem quanto eu que, de facto, é uma problemática com uma prevalência bastante elevada. Esse é o primeiro requisito para justificar uma aposta na prevenção primária. O segundo requisito tem a ver com o impacto. E sabemos que o impacto não é só a curto, mas também a médio e longo prazo. Enfim, e deparamos muitas vezes com vítimas que terão sido vítimas de violência sexual há 40, 50 ou 60 anos. A vítima mais idosa que já atendi teria sido vítima há 70 anos e, portanto, vemos o impacto dessa situação a perdurar ao longo da sua trajetória de vida. E este impacto não é só na vítima, é também nos irmãos, é nos pais, às vezes é nos pares, é nos colegas. Posso partilhar convosco uma situação pessoal que vivi há cerca de 1 ano e meio, em que uma das melhores amigas da minha filha, adolescentes, foi violada por um rapaz um bocadinho mais velho. E eu vi o impacto que aquilo teve na minha filha. E ela não foi a vítima da violação, ela era a melhor amiga daquela vítima. Portanto, às vezes estamos muito focados, e bem, não é, na vítima, mas temos que alargar aqui o nosso olhar e olhar também para os vários sistemas onde as vítimas estão. Isto teve impacto na turma, isto teve impacto no grupo de amigos, para além da família, naturalmente, dos irmãos, que muitas vezes também não percebem o que é que se está a passar quando, especificamente, o abuso é cometido dentro da família. Portanto, e pensar na prevenção é exatamente o reflexo destas duas questões. Por um lado, a prevalência do fenómeno, considerado um problema de saúde pública, e, por outro lado, o impacto a curto, médio e longo prazo. E quando falamos em prevenção, dizia eu há pouco, tenho trabalhado há 25 anos na prevenção mais remediativa, não é, mais seletiva, de facto o foco e esta mudança de paradigma deve ser começarmos a pensar numa prevenção mais universal, portanto, uma prevenção primária, de facto dirigida a toda a população, naturalmente partindo-se aqui do pressuposto que pode haver fatores de risco que são transversais. E, portanto, os dois grandes objetivos das abordagens preventivas é, por um lado, aumentar os conhecimentos, mas sabemos que aumentar conhecimentos não chega para mudar comportamentos, é preciso também desenvolver e potenciar competências de identificação e de sinalização, exatamente para podermos minimizar os fatores de risco e potenciar os fatores de proteção. Portanto, quando falamos numa lógica de prevenção universal, estamos a falar na promoção de normas sociais contra a violência, e isto significa aqui uma abordagem macro e uma abordagem comunitária, aumentar conhecimentos e trabalhar competências específicas, já vamos ver quais, criar oportunidades de empoderamento, ou seja, ajudar as crianças e os jovens também a crescer com esta sensação de que também têm alguns recursos e algumas ferramentas, não só para identificar, mas também para saber sinalizar e pedir ajuda, e criar contextos seguros. Quando falamos em contextos seguros, estamos a falar das abordagens que devem ser tidas com os adultos, porque efetivamente o foco deve ser a perspectiva da prevenção numa perspectiva global e depois então, de forma complementar, os programas de prevenção mais focados e mais dirigidos para as crianças e jovens. Portanto, vamos tentar não apenas investir numa prevenção seletiva ou indicada, mais remediativa, vamos tentar então, enfim, prevenir antes que as coisas aconteçam e evitar que esta problemática ocorra. Quando falamos na prevenção primária, temos aqui 3 grandes passos que é importante dar. Primeiro, temos que perceber muito bem qual é que é o problema sobre o qual vamos atuar. Creio que este primeiro passo está claramente dado, bem como o segundo, perceber quais são os principais fatores de risco e de proteção. E quando falamos em fatores de risco e proteção, devemos pensar em fatores de risco e proteção individuais, a nível familiar e a nível social, ou mesmo mais comunitário, mais macro, não é? Pensando aqui um bocadinho no modelo bioecológico e mais sistémico, para podermos atuar ao longo dos diversos níveis, dos diversos contextos onde a criança está inserida.
E depois há um terceiro passo, que eu diria que em Portugal estamos neste terceiro passo, que corresponde ao desenvolvimento e ao teste e à validação de estratégias de prevenção, exatamente para diminuir o risco e aumentar a proteção. Temos já desenvolvido alguns programas, falarei deles mais adiante, alguns materiais, mas efetivamente é preciso também dar aqui um passo em frente e pensar na elaboração de programas mais estruturados. Portanto, quando prevenimos o risco e promovemos os fatores de proteção, estamos a tentar trabalhar estas variáveis que aumentam a probabilidade de uma dada problemática ocorrer, tentar perceber efetivamente o que é que podem ser comportamentos saudáveis e como é que eles podem ser promovidos e sempre nesta perspectiva de agirmos sobre os diversos contextos onde a criança se movimenta, na família, na escola, no ATL, na igreja, enfim, no desporto, portanto, as crianças movimentam-se numa série de contextos. E aqui queria salientar que às vezes há aqui um bocadinho uma crítica sobre os programas de prevenção e as estratégias de prevenção dirigidos às crianças, que é a crítica de que, mas espera lá, isso é como se estivéssemos a transportar a responsabilidade da prevenção para a criança ou para o jovem. Não, a responsabilidade da prevenção é nossa, dos adultos, da comunidade como um todo, do sistema profissional como um todo. E é por isso que vamos envolver os adultos nos seus vários contextos onde eles se movimentam. Agora, isto não significa, e toda a evidência nos diz isso, que não devemos complementar uma intervenção focada nos adultos com as intervenções focadas nas crianças. Portanto, não confundir programas preventivos ou estratégias de prevenção focadas nas crianças com a responsabilidade das crianças. É uma crítica que sofro com alguma frequência, que me incomoda bastante, devo dizer, porque de facto estamos aqui a confundir dimensões muito diferentes. E, de facto, quando pensamos nos adultos, e os adultos somos todos nós, independentemente da profissão e do contexto onde nos movimentamos, existem os chamados 4 R's, não é? Portanto, aqui, o que é que significa esta prevenção junto dos adultos? Primeiro, definir regras, definir códigos de conduta, definir boas práticas, identificar previamente os riscos para saber efetivamente como é que esses riscos podem ser minimizados. E quando pensamos nas regras, o que é correto, o que é incorreto, quais é que são os limites nas relações interpessoais, nomeadamente nas relações com as crianças, é importante percebermos que há 3 grandes níveis. Por um lado, temos comportamentos claramente proibidos, condutas que devem ser claramente não tidas, não é? Temos comportamentos ou temos, às vezes, práticas que são ambíguas, portanto, por vezes podem ter aqui uma dupla leitura, um duplo significado, e é importante nós, adultos, estarmos cientes dessa ambiguidade para, de alguma forma, evitarmos essas situações ambíguas na relação e no trato com a criança, e depois temos, naturalmente, as boas práticas, os comportamentos que devem ser promovidos. Depois temos que desenvolver também nós esta competência de leitura, ou seja, saber ler os sinais, sabendo também que há crianças assintomáticas e que muitas vezes não exibem sintomatologia, portanto nem sempre estes sinais são óbvios, às vezes são de facto muito subtis ou às vezes de facto mesmo numa avaliação mais aprofundada não os conseguimos identificar, perceber como é que a criança se movimenta nos vários contextos e às vezes sinais que nos podem parecer um bocadinho inócuos, pensarmos se efetivamente aquele sinal, aquela recusa, por exemplo, dizer não quero ir para a casa do avô, ok, porque é que será que isso acontece? Questionarmos-nos sobre isso e não assumirmos imediatamente que tem que gostar do avô porque o avô gosta dela. Estou-vos a dar um exemplo muito simples, mas é muito típico este tipo de resposta por parte dos adultos. Por amor de Deus, o avô gosta de ti, vai lá dar um beijinho ao avô. Portanto, saber ler, às vezes nas entrelinhas daquilo que a criança nos transmite, que muitas vezes transmite de forma emocional, comportamental. Depois, este terceiro R do respeito, não é? O que é uma relação de respeito e de que forma é que este respeito, onde é que há aqui a fronteira em que ele deixa de ser, de facto, exibido e passa a haver aqui a possibilidade de alguns comportamentos abusivos e depois, efetivamente, o 4 R da responsabilidade, porque, repito, a responsabilidade é nossa. Agora, apesar da responsabilidade ser nossa, e de sabermos que o foco devem ser os adultos, também sabemos, e de facto começa a haver uma evidência já bastante significativa com vários estudos de meta-análise em que vão estudar outros estudos exatamente para perceber, e trago-vos aqui resultados não só de 2020, mas como de 2023, portanto resultados muito recentes. Um primeiro estudo de 2020 conclui, por exemplo, que as crianças que participaram num dado programa de prevenção, em contexto educativo, porque a maior parte destes programas preventivos ocorrem no contexto da escola, porque efetivamente a escola acaba por ser aqui um contexto privilegiado, apresentaram uma probabilidade 82% superior de revelar a situação abusiva, quando comparadas com os seus pares que não tinham participado no programa. Este tipo de resultado pode nos fazer pensar o quê? Bem, então se calhar este tipo de intervenção e de participação num programa não diminui propriamente a probabilidade do abuso acontecer.
E, de facto, é muito isso que se tem vindo a identificar. Pode não diminuir a probabilidade do abuso acontecer, mas aumenta a probabilidade da criança perceber mais cedo e pedir ajuda. Portanto, estamos a tentar, de alguma forma, diminuir o tempo, a duração da situação, que a criança mais cedo perceber alguns sinais de alerta e pedir ajuda. E uma análise muito recente, publicada este ano, vem também concluir que, efetivamente, como já sabemos, as crianças não são responsáveis pela prevenção do seu próprio abuso e que, para maximizar o impacto destes programas dirigidos a crianças, estes programas devem ser articulados com programas para pais e cuidadores, programas para jovens. E porquê é que aqui os jovens vêm aqui destacados? Porque muitas vezes temos jovens já com comportamentos sexualmente desviantes e por isso é importante não perder este foco também desta intervenção mais focada nos adolescentes. Programas para pessoas que já cometeram crimes sexuais, portanto aqui já num outro nível na prevenção da reincidência, e programas comunitários, portanto sempre nesta perspectiva mais macro, mais sistémica. E é neste contexto, então, que podem e devem surgir os programas preventivos. Nós, em Portugal, já temos alguns materiais, tenho vindo a desenvolvê-los desde 2015, se não estou em erro, com a professora Joana Alexandre, no contexto de algumas investigações que levamos a cabo no ISCTE, e neste momento estamos aqui a tentar dar o passo seguinte, que é, de facto, a criação de programas mais estruturados. Porque os programas, efetivamente, têm uma planificação, têm um conjunto de sessões, de alguma forma securizam os adultos que os aplicam, porque as coisas estão mais orientadas e, de alguma forma, os adultos, muitas vezes educadores de infância, professores, sentem-se mais confortáveis por ter uma planificação dessas mesmas sessões. E depois estas sessões têm determinados conteúdos. Já vamos ver quais é que são os grandes conteúdos que a literatura elenca e estes temas, de facto, devem ser trabalhados de uma forma muito prática. Portanto, as metodologias não é assim, ter uma turma sentada e fazer uma ação numa escola, muitas vezes faz-se isso, mas em termos de mudança de comportamento a eficácia é baixíssima, para não dizer zero. Não é? Porque, efetivamente, não há um envolvimento ativo das crianças e dos jovens neste tipo de postura, não é? Mais passiva. Nós temos que envolver as crianças de uma forma prática, temos que lhe dar feedback, eles têm que se mexer, têm que ser metodologias, de facto, muito práticas, temos de recorrer aos reforços positivos, a modelos que sejam importantes para eles e que lhes façam sentido, temos de trabalhar em grupo e por isso é que muitas vezes estes programas são desenvolvidos em contexto educativo, porque efetivamente acaba por ser um contexto por excelência, onde as crianças estão em contexto de grupo. Claro que os materiais depois podem ser muito diversos, podemos falar de jogos, podemos falar de filmes, podemos falar de peças de teatro, dramatizações, podemos falar de músicas, por exemplo, e estamos até a pensar agora em 2024 abrir aqui um concurso nacional para desenvolvermos algumas músicas que podem ser trabalhadas em diferentes contextos, para a partir da música, os miúdos gostam muito de cantar, especialmente os pequeninos, a partir das músicas aproveitarmos e trabalharmos a prevenção. Os fantoches, que têm vindo a ser referidos na literatura mais recente como especialmente importantes para as crianças em idade pré-escolar, porque sabemos que através do fantoche a criança faz de conta e o fazer de conta, esta capacidade simbólica, é uma forma de treinar também as suas competências. Depois, em termos de duração, enfim, aqui nestes últimos 3 pontos temos alguma falta de consenso na literatura. Temos, de facto, alguns autores que sugerem intervenções mais breves, mais focadas e outros que nos vêm dar conta da necessidade de intervenções mais prolongadas, tendo em conta que depois há aqui uma curva, de alguma forma, que vai diminuindo à medida que o tempo passa e quanto mais pequeninas são as crianças, maior, no fundo, esta perda, não é, de conhecimentos ou de competências à medida que o tempo vai passando e, portanto, quem defende uma duração mais prolongada baseia-se muito neste argumento e sugere que a cada novo ano letivo aquelas crianças sejam trabalhadas neste contexto, claro que de uma forma diferente, porque entretanto cresceram. Relativamente à frequência, também não é consensual. Há quem refira, por exemplo, alguns autores, sessões semanais, outros dizem-nos que se calhar é preciso sessões bissemanais, mas embora de duração mais curta. Também isso vai depender do nível de atenção da criança, com uma turma de educação pré-escolar, miúdos de 4 anos, naturalmente nós não conseguimos estar 1h30 e se calhar com o primeiro ciclo ou um segundo ciclo já conseguimos estar. E relativamente aos dinamizadores também não há consenso. Ou seja, nos estudos não tão recentes, parecia consensual que os dinamizadores deveriam ser figuras de referência da criança, portanto, o educador de infância, o professor. Começam a surgir alguns estudos que nos dizem que podem ser, por exemplo, um psicólogo de uma determinada entidade que está... Agora, tem que ser sempre o mesmo profissional que vai acompanhando as crianças ao longo do tempo, não é? Portanto, de qualquer das maneiras, encontramos aqui também alguma divergência que é importante também perceber.
Ora, como eu já disse, são implementados acima de tudo no contexto escolar. Claro que são mais eficazes se nós pensarmos na escola como um todo e, portanto, não estamos só a falar de professores e alunos, estamos a falar de pais, estamos a falar de não docentes, que muitas vezes nos esquecemos dos não docentes e muitas vezes têm aqui um papel privilegiadíssimo porque estão com os miúdos no refeitório, às vezes nos balneários, nas entradas e nas saídas da escola, enfim, têm aqui um conhecimento muito também aprofundado, às vezes mais até do que os professores, não é? Especialmente quando começamos a entrar no segundo ciclo. E, portanto, quais é que são os grandes objetivos com as crianças? É ajudá-los a perceber o que é isto do abuso sexual, onde é que pode acontecer e com quem. E aqui no com quem e no onde é, no fundo, desconstruir o mito do estranho, não é? Que sai de trás do arbusto e viola a criança. Portanto, desconstruir essa ideia que ainda está muito presente nos recadinhos e nas mensagens que os pais dão aos miúdos. Não apanhes boletos estranhos, não apanhes doces de estranhos, não é? Como se tivéssemos aí predadores sexuais em cada esquina. E, efetivamente, sabemos que assim não é e sabemos que a maior parte destas situações acontece no contexto de familiaridade. E depois ensiná-las, naturalmente, a pedir ajuda e a revelar como e a quem, não é? Porque sabemos também que muitas vezes as crianças tentam pedir ajuda e são desacreditadas e às vezes desistem desse pedido de ajuda, não é? Portanto, ajudá-las a ser, enfim, mais resilientes e mais persistentes no seu pedido de ajuda, identificar aquilo que chamamos do círculo de confiança, quem é que são as pessoas, quem é que são os meus adultos de confiança, tentar pelo menos uma mão cheia deles, 5, exatamente para que se um achar que eu minto, o outro está com dor de cabeça, o outro está deprimido, enfim, para ver se alguém acredita em mim, criança, quando estou a tentar revelar uma situação. E, portanto, trabalhar estes grandes objetivos. E, portanto, diríamos, estamos sempre com os R's atrás, agora temos 3 R's, mas agora aqui na perspectiva das crianças, portanto, reconhecer, resistir e revelar. O resistir, naturalmente não estamos à espera que a criança empurre ou bata, ou seja agressiva fisicamente para com o agressor, sabemos que isso não é assim e não ocorre assim, nomeadamente em situações traumáticas e com uma tão grande assimetria de poder, mas pelo menos que a criança possa tentar verbalizar o não e contar o mais cedo possível a um adulto de confiança. Em 2014, 2015, eu e 2 outras colegas do ISCTE, neste estudo não estava a professora Joana Alexandre ainda, fizemos um estudo com agressores confessos, um estudo que está publicado também, e o objetivo do estudo eram vários, e entre eles era tentar perceber o que é que estes agressores portugueses, portanto neste momento provavelmente já cumpriram a sua pena, qual é que era a reação e o que é que faziam e como é que reagiam quando a criança mostrava alguma resistência, quando a criança dizia que não, quando a criança ameaçava contar. E aquilo que estes agressores nos referiram, neste estudo que, como disse, é de 2014, como a amostra portuguesa, é de que, quando eu percebo que aquela criança, de alguma forma, pode resistir, pode contar. Eu, agressor, sinto que há aqui algum risco de não se manter este segredo e este silêncio, que é aquilo que eu quero. A maior parte deles diz-nos que não insiste com aquela criança e vai à procura de outra. Muda o alvo, vai à procura de uma criança outra, que tem as mesmas características daquela, naturalmente, e que fazem um match com aqueles que são os seus interesses sexuais, mas que, de alguma forma, aqui há perigo de revelação. Portanto, quanto mais as crianças tiverem esta capacidade e estas competências, maior a probabilidade de deixarem de ser o alvo preferencial daquele agressor. Portanto, o resistir é nesta perspectiva, não é? E não de lutar contra o agressor. Quais é que são os grandes temas que a literatura elenca? Desde há muitos anos, isto tem vindo a ser estudado desde mais ou menos os anos 80 do século passado, naturalmente não em Portugal, mas hoje em dia estudos mais recentes, também na Europa, dão-nos conta de que os grandes temas continuam a ser estes. Há só um grande tema que não está aqui, porque é relativamente mais recente na literatura, faz sentido, é o tema da internet, é o tema, no fundo, que nos anos 80 não se colocava da forma como se coloca hoje. De uma maneira geral, estes são os 6 grandes temas. O corpo e as partes privadas ou íntimas, no fundo, reconhecer o seu corpo, perceber como é que as partes se chamam e fazer a distinção entre o que é que são partes privadas e não privadas e o que é que isso significa do ponto de vista do toque, da exposição, do mostrar. O tema dos segredos, qual é a diferença entre um segredo e uma surpresa, ou entre um segredo bom e um segredo mau, porque também dizemos erradamente às crianças que devem guardar segredos. Depende do segredo, não é? Depende de quem é que lhe pede aquele segredo. O tema do dizer não, lá está, dizer sim, dizer não, e por isso muitas vezes aquilo que a literatura elenca enquanto resultado indireto, mas acaba por ser um resultado que nós observamos nas crianças que participam nestes programas, é um aumento da assertividade. Isto às vezes não agrada aos pais. Ou seja, parece que agora anda a dizer muitas vezes que não. E a criança deve ser ensinada e trabalhada nestas 2 competências, dizer sim, mas também dizer não. Não tem que obedecer sempre ao adulto. E nós temos muitas crianças que crescem com esta ideia muito firme. Eu tenho que obedecer ao adulto. Especialmente quando o adulto é uma figura de autoridade, um professor, um pai, um avô, um padre, um polícia, um médico, enfim. As emoções, o tema das emoções é um tema transversal.
E aqui, quando falamos de emoções, falamos não só de reconhecer as próprias emoções, agradáveis ou desagradáveis, mas também depois saber expressá-las, saber regulá-las, não é? Portanto, o tema das emoções é um tema transversal nestes programas. O tema dos toques, lá está, que toques é que eu gosto ou não, até onde é que o toque faz sentido, em que partes do corpo, o que é que pode ser um toque abusivo ou não abusivo, e se me pedirem isto ou se me fizerem aquilo. Portanto, o tema do toque de uma forma muito mais geral e, naturalmente, o tema do pedir ajuda, não é? Lá está, identificando pessoas de confiança, como é que esse pedido de ajuda pode ser feito, o que fazer se não for acreditada, o que fazer se for chamada de mentirosa, o que fazer, enfim, pormos uma série de situações hipotéticas para que a criança, de alguma forma, esteja preparada ao defrontar-se, ao confrontar-se com essas possibilidades. Depois temos, então, o 7º tema, que é o tema da internet, que é um mundo, enfim, não vou aqui pronunciar agora sobre esse mundo sem fim, mas, efetivamente, ajudar as crianças e os jovens a perceber que esse mundo muitas vezes e cada vez mais se cruza com o offline, não é? Portanto, e temos muitas vezes situações que começam no mundo virtual e depois passam para o presencial e vice-versa. E, portanto, hoje em dia toda a gente tem um telemóvel no bolso e quando se tem um telemóvel no bolso o online está omnipresente. As estratégias, como já disse, têm que ser lúdicas e apelativas, têm que envolver adultos significativos, seja o professor, o educador de infância, ou seja aquele psicólogo, por exemplo, de uma determinada entidade que pega num grupo de turma ou num grupo de alunos e acompanha aquele grupo ao longo do tempo, têm que ser ativas, têm que ter múltiplas sessões ao longo do tempo, portanto, eu costumo sempre dizer, e é um bocadinho isto não é uma vacina que está dada e agora estamos imunes ao abuso, não. Ou então é uma vacina com muitas doses, não é? Portanto, para que estas competências sejam consolidadas, as crianças têm que ir trabalhando estas competências ao longo do tempo. Portanto, não chega uma abordagem muito focada, não é? Agora vamos borrifar esta turma aqui com os conhecimentos e pronto, já estão sensibilizados, já estão prevenidos. Não, nada disso. Isto tem que ser trabalhado ao longo do tempo e quanto mais pequeninas são as crianças, maior a duração à partida dos programas e, naturalmente, envolvendo também sistemas de reforços, porque as crianças sentem também aqui alguma necessidade de ser reforçadas. Todos nós sentimos, enfim, às vezes com coisas muito práticas, muito tangíveis, muito concretas, mas este sistema de reforços aumenta também a manter as crianças motivadas num programa desta natureza. Muito obrigada, espero não ter passado o meu tempo.